Meu nome é Alessandra Vick, sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu tenho o prazer de receber a querida Fabiana Iser, que é mentora de oratória e comunicação pessoal, mestre em comunicação e jornalista, com anos de experiência que hoje vem partilhar um pouco da sua trajetória, mostrando técnicas para melhorar ainda mais a sua oratória e comunicação. Vale a pena, já pega um papel e uma caneta para ir anotando tudo que ela compartilhou e depois colocar em prática no seu dia a dia. Vamos juntos nessa? Primeiro, eu queria agradecer, Fabiana Iser, por ter aceito o convite, por estar aqui compartilhando um pouco da sua trajetória, da sua experiência. É realmente uma alegria muito grande, porque nós temos vários pontos em comum que eu acredito que vão se complementar nessa nossa troca. Então, você sabe que eu gosto de começar já fazendo uma pergunta instigante para que as pessoas que estão aqui, elas conheçam você para além do currículo que eu apresentei um pouco antes. Então, conta, quem é Fabiana Iser, para além da formação especificamente? Conta um pouco mais sobre você. Primeiramente, então, gostaria de agradecer, Alessandra, esse convite. Estou bem feliz de estar aqui, poder conversar contigo, compartilhar com os teus seguidores, com as pessoas que te acompanham um pouco mais sobre comunicação, que é uma paixão, assim, é uma área tão apaixonante que a gente realmente acaba, às vezes, até esquecendo que é algo de trabalho, que a gente esteja trabalhando, porque é algo que dá tanta energia para a gente que é impressionante o quanto você consegue auxiliar as pessoas, ir mudando o teu dia a dia conforme você avança na comunicação. E respondendo a tua pergunta, então, quem é a Fabiana, para além, que a gente não está tão habituado também, às vezes, até a pensar em nós mesmos, mas vamos lá, vamos pensar assim, que a Fabiana é uma mãe do Martim. O meu filho tem 6 anos, ele está num processo assim, de alfabetização agora, então tem sido muito interessante acompanhar essa fase, que é uma fase diferente assim, na vida da gente, enquanto pais. E aí eu acredito que seja algo muito marcante, obviamente, para mim, né, a maternidade que eu concilio com todas as minhas atividades. Eu sou também uma pessoa muito inquieta com as questões da vida, com as questões de autoconhecimento, de desenvolvimento. Então, se eu fosse pensar hoje, a Fabiana é uma pessoa que está em busca de se entender melhor, de trabalhar a aceitação de várias características, de trazer a sua essência, de mostrar isso mais para as pessoas, né? Uma pessoa que está em busca de oportunidades, de desafios constantes, de crescimento, de poder realmente fazer diferença. E não apenas na vida do outro, como para mim mesma, porque eu tenho observado no processo de autoconhecimento o quanto eu estou descobrindo sobre, né, o que eu já tinha, só que estava muitas vezes escondido, e também essa coisa tanto do autocuidado como do auto-amor, dessa amorosidade comigo, sabe? Então, o meu processo de autoconhecimento é algo extremamente importante dos últimos anos e que tem, inclusive, aberto outras portas de discussão com os meus alunos, de aprofundamento com eles, né? Porque eu trabalho com comunicação, só que todo o processo que eu vivenciei nos últimos anos, que eu venho vivenciando, o processo pessoal, assim, na minha vida pessoal, e eu antes falei da maternidade, porque eu acredito que foi também uma virada muito grande ali, em razão do que representa a maternidade na vida da gente. Todo esse processo, assim, ele contribui muito hoje para o que eu faço, para o meu propósito de vida, para a minha carreira. Então, a Fabiana é essa pessoa, assim, em busca de se conhecer melhor, em busca de se valorizar, de valorizar as suas características e poder contribuir também com outras pessoas nesse sentido. Perfeito, adorei conhecê-la um pouco mais. E quem está ligado à comunicação, acho que não tem como fugir do autoconhecimento, né? Porque para que eu consiga me posicionar melhor, comunicar realmente aquilo que eu quero, a minha essência, eu preciso me conhecer, senão nós ficamos naquela busca de esperar que os outros entendam, sendo que não tem uma clareza nossa. Então, adorei que você começou falando sobre isso. Então, antes de partir para a nossa temática da oratória em si, da comunicação, então, eu queria que você compartilhasse um pouco, já que teve uma experiência tão forte nos últimos anos, como que você busca esse autoconhecimento no seu dia a dia, de forma prática mesmo? Eu tenho feito, além de inúmeros cursos, leituras, né,
para entender um pouco melhor como desenvolver esse processo. E aí é aquele processo que inicia e nunca mais termina. Então, quando comecei a desenvolver mais, cada vez mais eu vou aprofundando, eu vou buscando com mentores também, com pessoas que possam me ajudar a como desenvolver isso. Eu vou buscando esse conhecimento para conseguir implementar no meu dia a dia. Mas o que tem ocorrido, então, no dia a dia de forma bem mais prática? Eu tenho conseguido parar, né, ter uma percepção mais clara das minhas características, do que eu sinto, de como as situações, digamos, elas são elaboradas por mim. Então, como eu olho para toda essa realidade e consigo pensar sobre ela, o que eu tenho feito e que tem funcionado muito é ajustar essa percepção. Só que isso é algo que a gente começa aos poucos, né? Por quê? Porque você tem que começar a se olhar, a se perceber, se entender. Então, é uma coisa de voltar para dentro. Para esse voltar para dentro, eu tenho usado as técnicas que a gente conhece bem, que os nossos mentores todos, eles orientam, e que, se a gente for pensar hoje, depois tem todo o link com a comunicação também, que são as técnicas de meditação, sabe? Essas técnicas que vão te levar para um outro estado de entendimento, assim, sobre o que você sente, como estão os seus pensamentos, como estão as suas emoções, de que maneira você se coloca, então, a partir disso no mundo, na relação com as outras pessoas. Então, eu tenho feito muito essas técnicas. Além de buscar conhecimento, tenho trabalhado diariamente com técnicas de meditação, de atenção plena, sabe? Além disso, autoavaliação constante, Alessandra, porque eu já parto, claro que isso tudo na comunicação a gente faz, então já é um processo natural para mim, porque eu oriento os alunos e eu também faço. Mas é bem interessante porque eu consigo sempre mostrar bem isso em razão de justamente fazer, que é um processo que ele é muito profundo e para mim ele é muito presente através do meu dia a dia, assim, de cada ação do meu dia a dia. Então, além de me voltar para dentro desse momento de conexão, de silêncio, né, de busca de conhecimento, de leituras e tudo mais, eu tenho feito a autoavaliação constante e uma autoavaliação bastante criteriosa. Não para ser uma autoavaliação punitiva, aquela coisa do crítico, do sabotador, que, né, acaba apontando muitos defeitos e tornando pior a situação, claro. Então, nesse tempo também, em função do conhecimento que eu venho adquirindo, eu consegui, eu acredito que, não sei se seria controlar a palavra, mas diminuir muito a influência de alguns sabotadores no meu cotidiano. E isso é tudo em função do processo de autoconhecimento, de compreensão de quem eu sou, de como eu me sinto, de como eu reajo às situações, de como é o meu estilo, o meu modo de me colocar, né, perante as outras pessoas e na relação com elas. E aí, a partir disso, uma autoavaliação constante, que também é um processo que a gente aprende a fazer, e depois que ele se torna automático, ele se torna mais fácil e mais prazeroso, porque no início parece que é algo muito mais difícil de fazer. Mas eu tenho que olhar, eu tenho que me perceber, sabe? Eu tenho que ficar anotando, fazendo anotações. Não, mas depois que você começa a fazer isso, automaticamente as coisas elas vão andando de forma muito mais fácil, muito mais simples, e você consegue perceber os benefícios disso, que é o quê? No autocontrole que você começa a ter nas diferentes situações. Então, hoje, o que eu percebo, assim, que o autoconhecimento, claro, é uma coisa complexa, é subjetivo também, porque aí tem várias questões aí envolvidas, mas que, para mim, eu me voltei mais, eu comecei a aprofundar mais, especialmente depois da maternidade, daquele momento, assim, de virada, em função de que aquilo mudou completamente a minha vida, e eu, em algum momento, eu pensava, bom, mas quem sou eu, afinal? O que eu quero? Né, por que eu estou aqui? Qual é meu propósito? E aí muitas coisas que eu tinha naquele momento não faziam sentido. E aí a gente começa a pensar em carreira, sabe? Em prioridades. E aí chega um ponto que você olha para toda a tua vida, todo aquele conjunto, e pensa, não, mas eu teria que mexer aqui. Talvez não é isso que hoje, nesse meu novo momento, está contemplando as minhas necessidades ou o que eu gostaria para crescer, para evoluir. E como a gente sabe que o ser humano,
ele naturalmente ele está num processo de evolução. E se a gente não Constante. evolui, constante, se você Uhum. não busca essa evolução, você está, eu não sei nem se existe a palavra involuindo, mas você está, né, no mesmo lugar e a tendência é piorar a tua situação e não melhorar. Então, quando a gente está nesse processo, eu senti muito forte assim, essa necessidade de dar alguns passos, tanto que depois disso eu comecei a realmente me entender, voltar para dentro, que eu sempre digo, eu voltar para dentro, né? Eu faço esse movimento como se fosse dentro do corpo, mas é essa coisa de dentro da mente, de você esvaziar um pouco mais esses seus pensamentos, conseguir fazer com que a essência realmente tenha espaço para se manifestar. Quando eu comecei esse processo, isso especialmente a partir das técnicas que eu comentei de meditação, mindfulness, então aqueles momentos de silêncio mesmo, anotações, sabe, fazer esse momento de introspecção, eu comecei a mudar. Teve mudanças, tanto na minha vida, na carreira, mudanças consideráveis, bem importantes, decisões importantes que foram tomadas, e mudanças no dia a dia, no cotidiano, no modo de lidar, no modo de me posicionar e me mostrar. Então foi bem interessante, porque foi um movimento muito grande, sabe? E hoje, quando eu começo a contar, às vezes exemplificando tudo que mudou, as pessoas se surpreendem bastante porque realmente foram decisões importantes e que dão outro tom aí para o que hoje eu faço, né? Elas determinam de outra maneira o que hoje eu tenho como possibilidades, mas porque eu me permiti o autoconhecimento e respeitar o que eu comecei a perceber que era para mim, que era o que eu sentia, que era o que a minha intuição também trazia, sabe? E que envolvia dentro de tudo isso, claro, as minhas características e o que eu teria que mudar nas minhas características, nos meus hábitos, para conseguir alcançar um outro patamar. Então, como é um processo que a gente começa e não termina, a gente está sempre evoluindo. Hoje eu aprendo uma coisa, ontem eu estava dando um curso em company, por exemplo, conversando com as pessoas, aí você já aprende alguma coisa ali junto naquele processo, e aí já começa a perceber diferente o teu cotidiano. Não sei se respondi o que você gostaria, mas né, já comecei a falar bastante aqui. Não, respondeu de forma bem completa, e é algo que eu admiro e falo bastante por aqui, porque não tem como falar sobre um desenvolvimento pessoal e profissional sustentável, onde a gente consiga viver de forma alinhada com a nossa essência, sem o autoconhecimento. Então, foi excelente o que você falou, porque você mostrou tanto as práticas, as técnicas, como não só na teoria, é muito necessário trazer isso para a prática, porque senão fica também só ali e não vem a mudança realmente. Né? Só que para isso é necessário também respeitar esse processo de mudança, ter essa consciência e pouco a pouco ir ajustando para ir caminhando na direção que deseja. Né? Que na verdade a gente tem que se propor e tem que fazer, que eu acho que é o grande problema das pessoas, né? Essa coisa de muita teoria e pouca prática. Só que a teoria, ela é fundamental. Então eu percebo assim, um curso atrás do outro. Eu tenho hoje, atualmente, 2 mentores nessa linha de autoconhecimento, que eu já concluí a parte principal dos cursos, mas sigo nas mentorias. Então eu estou em constante processo de aprendizado, sabe? O aprendizado, ele é fundamental, nós precisamos estar nele, no processo de conhecimento, até porque é isso que nos dá a percepção, a clareza. Então, para você perceber algo, para você no seu cotidiano entender o que deve ser feito, você tem que ter o conhecimento, não adianta só uma prática, uma técnica, porque o que eu noto muito é que as pessoas ou querem algo rápido, ou querem aquela técnica que vai te ajudar pontualmente, só que se a gente não entende o que a técnica pode fazer por nós, aí não adianta você fazer toda uma autoavaliação, ficar se olhando, se percebendo. Desde, se eu falo em autoavaliação aqui do nosso bate-papo, autoavaliação das minhas lives, quando eu faço no Instagram, autoavaliação dos meus áudios, isso tudo faz parte desse processo. Só que é algo que, para mim, hoje, já é natural, então eu não tomo como um fardo, sabe? Aquela coisa de, gravou um áudio, todo áudio eu ouço, todo áudio eu ouço. Porque eu já peguei tanto hábito que eu gravo e já ouço na sequência. Mas por quê? Para verificar se eu expliquei bem o que eu gostaria,
se aquilo está adequado com o que eu tinha como proposta, né? E eu vou me avaliando todo dia, percebendo. Isso, claro, impacta na minha comunicação. Só que na vida, em outros setores, não apenas quando eu estou me comunicando a gente está o tempo todo, mas eu digo assim, construindo, né, uma fala específica ou num lugar específico, em outros momentos eu estou o tempo todo também nesse processo de perceber. Então, aquilo é muito interessante porque vem para ti. Só que isso você precisa de conhecimento, de estudo, de tempo, e aí, aos pouquinhos, as coisas vêm. Você percebe na hora em que está agindo ou na hora que está sentindo, você tem uma percepção muito mais clara do que a pessoa que não conhece. Mas é bem isso que você falou, é a questão de praticar, de fazer, de se propor, de decidir e levar isso com seriedade assim, no teu cotidiano, para a tua vida, como algo que vai mudar a tua vida. Senão, não adianta. Senão... comprometimento mesmo, porque senão também eu percebo isso nas pessoas também, que muitas começam empolgadas e tudo, e depois param. Não tem a constância de realmente seguir, que é isso que vai transformar, senão não fica algo sustentável, a pessoa vai e depois já desiste e não chega a atingir aquele resultado que queria. E indo ao encontro disso, você comentou como é importante para a comunicação esse autoconhecimento. E agora fazendo um link prático e direcionado para a parte da oratória na comunicação, o que você considera assim essencial para quem deseja melhorar essa habilidade que é tão importante, mas que nós vemos que nem todo mundo está preparado e já está se sentindo confortável ao realizar uma palestra, ao realizar uma reunião, ao realizar, enfim, diferentes cenários ali, tanto profissionais quanto não profissionais. Vai bem nessa linha assim, de conhecer as suas características, porque existe uma questão que as pessoas elas têm um equívoco muito grande em relação, e isso é comprovado em pesquisas e tudo mais, um equívoco em relação ao que elas pensam que estão passando naquela fala, né, naquela construção verbal que estão fazendo ali na oralidade, e o que realmente estão passando. Até porque a nossa oralidade, a nossa oratória, ela digamos, envolve vários aspectos, que são, né, que a gente sabe da linguagem não verbal, de todo o conjunto que vai comunicar, porque, basicamente, a minha construção que eu estou fazendo, ela vai ser valorizada a partir do conjunto, do restante dos aspectos. E as pessoas, elas têm um equívoco, elas se equivocam muito, elas têm uma noção de que estão fazendo algo, mas quando você vai avaliar, e elas mesmas, quando se avaliam, percebem que não era daquele jeito que imaginavam. Muitas vezes é até melhor, é diferente, não é que seja pior. Agora, existe sim, né, uma dissonância, digamos assim, entre o que a pessoa pensa e o que ela realmente está mostrando, está conseguindo fazer na prática. Porque se a gente não tem o processo de avaliação das nossas características, a gente não consegue perceber isso. A gente faz muito no piloto automático, tudo no nosso dia a dia, mesmo que a gente se prepare para alguma situação de fala, porque aquelas nossas características, elas vão surgir, né? A gente pode se preparar com alguma técnica específica, mas quem eu sou vai estar ali, o meu desempenho vai estar ali. Uma hora aparece ali. Sim, sempre vai aparecer né, esse conjunto aí que faz parte de quem eu sou. E aí, o autoconhecimento das características, né? Você fazer essa avaliação das características específicas de comunicação é o primeiro passo. Por quê? Para a pessoa ter uma noção do que ela já tem como algo que é bom, que já está, né, que pode ser valorizado por ela, que ela já faz bem, que é uma característica que naquele conjunto está agregando, e para ela perceber o que tem de limitações ali para que ela possa evoluir. Para que também ela não gaste tempo tentando evoluir em algo que não é o ponto que ela deveria focar para ter um resultado melhor. Então, o primeiro passo, a pessoa ela tem que começar a se olhar, ela tem que começar a se perceber. E aí tem uma questão, Alessandra, que é da aceitação, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de aceitarem as suas características. Por isso que, geralmente, quem já vem no processo de autoconhecimento, que a gente falava antes, eu tenho vários alunos que já vêm também no processo há alguns anos, e outros que não. Qual é a diferença? Eles já estão mais preparados para perceber as suas características e não se abalar tanto com as características, sabe? Então, são pessoas que já vão se olhar, já vão entender que aquilo ali faz parte do processo e vão, né, construindo em cima.
Os demais, a maioria acaba, às vezes, não conseguindo se olhar, né, tendo uma certa resistência com a própria imagem, com a própria voz. Isso eu também já li várias pesquisas, porque a nossa voz, como ela é diferente, a voz que a gente ouve internamente da voz que né, se propaga no ar, o som que se propaga e que a gente ouve aqui nas gravações, ela é diferente em função do ar mesmo, do som que está propagado para fora, tem a distância, tem uma série de explicações para isso, e eu já vi estudos que mostram que isso é causa de crise de identidade nas pessoas. Mas por quê? Porque a pessoa cresce ouvindo uma voz, e quando ela vai ouvir uma gravação, alguma coisa assim, ela percebe outra voz, e aquilo parece que ela não se identifica, ela pensa, não, mas esse não sou eu. E aí alguém diz, não, esse é você. E aí a pessoa sofre com aquilo, tu vê como é forte isso. A questão da voz é muito forte, sabe? E me surpreendi, porque é um estudo que eu li da área da psicologia, justamente estudando essa questão de crise de identidade em função disso. Mas pensando nisso, em tudo, a comunicação toda, a oratória, especialmente, então, que é o nosso assunto, ela depende, sim, de você compreender isso, como você se expressa, se você consegue organizar a linha de raciocínio, né? Como é esse levar o teu conhecimento, porque as pessoas também têm muito conhecimento, mas com bastante dificuldade, muitas vezes, de levar de um jeito que valorize. Então, a pessoa ela tem que ter essa clareza, por isso que a autoavaliação ela tem que ser muito completa e muito madura. Não é algo para a pessoa ficar pensando que ela é um problema, que só ela tem esse tipo de situação, né? Que pensando nela. Na verdade, não. Na verdade, todos nós temos nossas limitações, temos nossas qualidades também, e a gente precisa identificar para conseguir saber como fazer isso adiante, porque uma técnica, ela só vai funcionar a partir do momento que você sabe efetivamente como adaptar essa técnica para o teu estilo, como adaptar para o que você consegue fazer, com o modo como você se comunica, com o modo como você fala. Para potencializar as qualidades que eu tenho, que são diferentes da sua, que são diferentes de quem está nos ouvindo. Até porque tem questões, ele tem aspectos que a pessoa nem vai conseguir trabalhar direito, mas que às vezes ela tenta ficar fazendo porque outra pessoa faz, sabe? Então essa questão de simplesmente pegar algo e vamos reproduzir, todo mundo fazer igual, isso não funciona muito bem. Por quê? Porque a pessoa ela acaba não gerando aquela identificação com a própria técnica e ela nem entende, às vezes, por que está fazendo aquilo daquele jeito. Por isso que o primeiro passo é ela conhecer as suas características de comunicação, de oratória, da fala, de como ela constrói tudo isso. Qual é o tom de voz que ela costuma usar, que é muito impactante. O tom de voz é uma das coisas mais importantes, né, que vai determinar assim, muito do sucesso da comunicação dessa pessoa. Ela tem que entender, dentro do conjunto, o semblante. O semblante é um ponto assim chave, porque as pessoas elas olham para o rosto da gente, né? Então, o nosso contato é com o rosto. E aí, nesse contato, a gente mostra muito claramente como estamos nos sentindo, a gente mostra as nossas intenções, muitas vezes. Tem questões que conscientemente a gente não percebe, mas que o inconsciente capta também, e o pessoal da linguagem corporal é mestre em explicar isso aí na internet, né? Então, tem muitos detalhes, por isso que eu te falo que, para mim, o princípio não existe como você trabalhar com alguém, como alguém começar a desenvolver, sem primeiro começar a pensar efetivamente como se comunica, como faz essa fala, né? E começar a olhar para o seu cotidiano nesse sentido. Como eu converso em casa, como eu converso no meu trabalho, como eu expresso as minhas ideias. Eu consigo? Tem algum lugar que é mais fácil para mim? Outro lugar que é mais difícil? Por quê? E aí a pessoa começa a fazer toda essa avaliação, sabe? Perfeito. Não tem como fugir do autoconhecimento, dessa autopercepção, dessa autoconsciência, porque só assim nós temos realmente noção, opa, isso aqui é o meu ponto forte, eu vou trabalhar para ser ainda melhor. Esses aqui posso lapidar que não está indo bem como eu gostaria. E isso de se escutar quando manda um áudio, de assistir um vídeo, de se colocar, de certa forma, à prova, é fundamental para conseguir identificar se estava passando a mensagem que gostaria. Porque, como você falou, é muito comum a pessoa falar, nossa, arrasei, fui super bem, passei a mensagem que eu queria. Aí, na hora de assistir,
nossa, mas eu falei dessa forma, eu tava com aquela cara de preocupada nessa hora, e isso e aquilo, e aí começa a realmente ter mais consciência como melhorar, porque é prática também, né? Cada vez, além de estudar, de buscar essas formações constantes, é o praticar, é realmente fazer. Não, e sabe que essa questão é muito importante, porque assim, a pessoa também às vezes pensa que ao praticar um pouco, ela já deveria fazer aquilo com uma certa maestria, e isso não acontece. Então, não é uma questão... A gente ouve muito todo mundo falar que oratória não é dom, e realmente não depende de dom. Claro, pode ter a pessoa que tem uma propensão a se comunicar mais facilmente, melhor, mas geralmente, aí se nós formos avaliar, Alessandra, você vai olhar para o histórico daquela pessoa. Desde criança foi incentivada, sabe? Desde criança teve situações onde ela era colocada ou convidada ou ia por conta, em função do seu temperamento, falar em frente a outras pessoas. E aí aquela pessoa, naturalmente, ela vai treinando ao longo da vida. Então, quando chega com certa facilidade, alguém olha e diz, mas essa pessoa tem o dom, é um orador que nasceu assim, nato, nasceu com habilidade. E, na verdade, não é bem assim, porque todos nós nascemos como seres comunicacionais que somos, ou seja, se nós temos a habilidade, se nós somos comunicacionais, nós temos a habilidade de comunicar, só que nós precisamos lapidar e treinar para desenvolver, talvez, especificamente algumas técnicas que vão nos levar para outros lugares, como o caso de falar para um público maior, falar num lugar diferente que você não está habituado. Né? E aí a questão toda, eu sempre digo para os meus alunos que comunicação, se a gente for pensar, é um processo de percepção e de autocontrole. Por quê? Percepção, porque toda a nossa comunicação nós temos que entendê-la. E autocontrole é porque depois de entender, nós precisamos no dia a dia, nas diferentes situações, controlar os diferentes aspectos para que eles saiam, para que eles evoluam como a gente quer. E aí sim é o treino. Por quê? Porque o treino começa dentro de casa, começa na mesa do almoço. Um dia eu vi alguém comentando que é bem isso, sabe? Que é aquela coisa de, será que você comunica com menos pessoas num lugar melhor, comunica bem, consegue falar o que você gostaria, ser assertivo ou não? E aí você espera, muitas vezes, a pessoa espera um momento especial de fala para se preparar. E não é comunicação, oratória. É tudo. É o dia a dia, é tudo, é o tempo todo. Quando a pessoa começa a entender isso de forma mais integral, assim, que não é algo tão pontual como ela pensa, muda o jogo, porque ela começa a se perceber como orador, como oradora. Né? Então, todos nós somos oradores. A oratória é a arte de falar em público, é você falar em público. E aí o que acontece? O que é um público? Como é que a gente definiria um público? É qualquer público. Se você está numa reunião com uma pessoa, é o teu público ali. Se você está na internet falando, às vezes não sabe com quantos, mas você está ali num vídeo, você tem um público que vai assistir. Né? Se você está em frente a uma plateia de 1000 pessoas, também é um público. Então, a gente tem que parar um pouco de pensar que, quando vai treinar para falar em público, é só para aquele palestrante, para aquela pessoa que tem uma situação especial, né? Ou que a pessoa tem o dom e que só ela que pode, que os demais não podem. Ao contrário, todo mundo pode acessar uma boa oratória, uma boa fala, né? Desenvolver a sua comunicação desde que treine, mas desde que antes do treino tome essa decisão, a decisão de treinar, porque senão o que vai acontecer buscar essa mudança. Sim, porque senão no primeiro empecilho a pessoa ela vai encontrar, a mente da pessoa vai encontrar N justificativas para dizer por que ela não precisa, ou por que ela não quer. Né? Então é bem interessante, assim, são questões que envolvem mais o comportamento mesmo, como as pessoas se colocam, do que somente lá uma técnica, alguma coisa, até porque aprender técnicas, a gente até poderia aprender rápido, se a gente for pensar, uma técnica. Só que não se trata da técnica só, não é eu dar uma dica e tal, isso funciona, sim, pontualmente, mas é um processo que a pessoa, quanto mais desenvolve, melhor vai se saindo. Até a questão da autoconfiança, porque isso também impacta demais na mensagem, no meu posicionamento, em tudo. E outro dia eu ouvi uma coisa que me chamou a atenção, que vai muito ao encontro do que nós estamos falando, que foi assim, se fosse para escolher, eu não queria falar em público. Eu não queria, vou ser sincera, não quero, não gosto, fico nervosa, mas toda semana eu preciso
estar presente nas reuniões e em várias eu sou a presidente daquela reunião. Ou seja, eu preciso melhorar ainda que eu não queira, né? Então isso acontece muito. Deve chegar até você também outras pessoas que, não estou indo por livre e espontânea vontade, eu estou indo porque eu preciso para o meu cargo, ou porque eu Uhum. preciso dentro dessa questão. O que que você sugere para essas pessoas que têm esse bloqueio, que têm esse medo e que têm ali uma certa resistência para virar essa chave? Uhum. Eu sempre converso com os meus alunos em função justamente dessas questões que chegam, esse tipo de problemática, assim, né? De que eu primeiro tento mostrar que a comunicação ela está acontecendo o tempo todo, Uhum. independente de você querer ou não. Então, se a pessoa tem uma demanda profissional específica que exige que ela desenvolva mais, isso é algo pontual. Só Uhum. que mesmo a pessoa que talvez não tenha essa demanda, também está se comunicando o tempo inteiro, porque nós estamos o tempo inteiro Uhum. falando, né, estamos no contato com o outro. Então, quando eu começo a tentar mostrar isso, eu tenho um material que eu desenvolvi, que na verdade são círculos de relacionamento e influência do orador. É algo que eu desenvolvi em termos assim de pesquisa e depois trouxe para o meu curso, que é o método Singularize, que eu falo bastante ali no Insta. Uhum. Nos círculos, eu começo a mostrar para a pessoa que ela está em todos os lugares, aí os círculos eles vão indo do menor para o maior, em todos os lugares ela está em relação. Uhum. Então, ela está falando e está se comunicando. Aquela situação pontual é mais uma situação onde ela precisa estar. Só que ela já está ali no círculo menor e vai indo em todos os outros, e ela começa a perceber, porque daí, claro, é feito um exercício todo para a pessoa perceber como é a sua comunicação nos diferentes contextos e tudo mais, e ela começa a perceber que tudo está muito interrelacionado, e que se ela se comunica bem ou gosta de se comunicar num espaço, em tese não haveria motivo para ela não conseguir se comunicar bem em outro espaço. Né? Uhum. Em outro espaço, mesmo que talvez seja um espaço que seja por exigência, por ela precisar profissionalmente. Então, primeiro, a gente vai trabalhando essa questão, essa percepção, essa noção da comunicação como algo muito maior, que perpassa todos os lugares e que a pessoa, independente de querer, ela está fazendo o tempo todo. Então, ela Uhum. tem a escolha, que é o quê? Fazer bem ou fazer mal. Né? E aí não é só pelo fato dela ter a demanda profissional. Como eu falei, qualquer pessoa o tempo todo está sendo chamada a se comunicar, porque como seres Uhum. humanos nós só vivemos em sociedade nos comunicando. E o que acontece com isso? Se eu escolho me comunicar de qualquer jeito, isso vai gerar um resultado para mim. Se eu escolho me comunicar melhor, gera um outro tipo de Uhum. resultado. E aí, como na minha carreira eu tenho muito interesse que eu possa crescer, que eu possa evoluir, até porque isso vai gerar outros tipos de retorno também para mim, as pessoas elas começam a perceber que realmente é o caminho, que elas precisam e que devem fazer isso. Né? Mas Uhum. é todo um processo, essa questão da resistência, ela existe muito em função dos sabotadores e especialmente do crítico, que é o principal sabotador, que é essa coisa do julgamento. Né? Então, as pessoas elas têm muito medo de julgamento e elas mesmas se julgam, se criticam muito. Então, a maior parte das resistências tem a ver com isso. E tem uma outra questão aí importante, Alessandra, que é o fato de que na oratória, né, na comunicação pessoal, você não pode ser substituído. Na comunicação, ou você faz, ou alguém vai fazer. E se a Uhum. outra pessoa fizer, é ela que está se comunicando, não é você. Então, não é como um outro trabalho que eu posso delegar alguma função e dizer, olha, a Sandra vai me ajudar hoje a fazer um texto. Não. Eu, quando estou falando, sou eu me Uhum. colocando. E aí as pessoas, elas têm um bloqueio muito grande em função de que quando eu me coloco me coloco na minha comunicação nesse momento aí que eu preciso desempenhar, eu estou realmente mostrando do que eu sou capaz, o que eu posso Uhum. fazer. E aí a cobrança é muito maior, minha e dos demais. Por quê? Porque naturalmente, se você está me vendo falar, você está julgando o modo como eu falo, ou enfim, pode estar achando bom ou ruim, ou sei lá, mas as pessoas Uhum. estão olhando e percebendo o meu desempenho.
sabe? Então, isso impacta muito nessa resistência, porque às vezes a pessoa diz que ela não gosta de falar em público ou não gosta de estar num público, mas não é que, no fundo, quando você vai começar a investigar mais, não é que a pessoa não goste, talvez até ela alimente um sonho de um dia poder fazer aquilo de forma muito natural, muito espontânea, mas, no fundo, ela tem ali um tipo de cobrança, em função do desempenho, ela tem um medo de falhar, um medo de não conseguir dar conta, e ela também tem esse crítico muito forte. E isso, às vezes, vem, né, de alguma crença, alguma coisa lá da infância, de algum momento em que a pessoa sempre era cobrada por um desempenho bom, um desempenho excelente, e aí ela começa a se cobrar muito mais, então ela percebe que se ela não fizer daquele jeito, talvez ela tem na mente, né, no inconsciente, essa coisa da punição, eu vou ser punida de alguma maneira, sabe? E isso tudo está interligado, na verdade, tudo que a gente passa ao longo da vida e como comunicar envolve quem eu sou, eu enquanto pessoa, eu enquanto profissional, eu enquanto as diferentes identidades que eu assumo, o tempo todo eu estou comunicando com tudo isso, né? E mostra realmente quem eu sou e o meu desempenho. Então, é um processo que ele acaba gerando esse tipo de resistência por ser extremamente profundo e mexer muito com o que tem de mais, né, assim, dentro da gente, assim, com o que tem de mais importante em termos de entendimento de quem nós somos, de como nós estamos no mundo, dessa questão aí da aprovação do outro, de você ter um espaço que aí você vê as outras pessoas tendo e você também tem vontade de acessar, sabe? Então, são várias questões, na verdade. Mas a gente sempre começa a trabalhar essas questões de resistência com argumentos mesmo e mostrando tudo isso, porque a pessoa ela precisa se dar por conta, né? E a argumentação é muito importante, porque a nossa mente ela vai nos levando para um lugar sempre do conforto para ela e da segurança. E aí, quando eu argumento, sim. E aí, quando eu vou argumentar, eu tenho que argumentar bem, eu tenho que ter ali métricas, às vezes, eu tenho que ter muitos argumentos para poder mostrar. Eu acho que por isso que quando eu começo a mostrar os círculos, esses que eu te falei para os meus alunos, eles ficam, realmente, eles fazem muitas reflexões, eles ficam impressionados. Porque são questões tão simples, tão óbvias, mas que eles nunca pararam para olhar daquela maneira. E aí ali já começa a diminuir um pouco mais esse tipo de resistência, porque eles começam a perceber que é algo muito maior do que somente aquela situação, né, para a qual eles buscaram auxílio, ajuda, buscaram se desenvolver. Você falou isso do óbvio, né? Eu costumo dizer que o óbvio não existe, o óbvio precisa ser dito, justamente porque nós que trabalhamos nessa área fica fácil, a pessoa falou ali, a gente já consegue identificar, já vê com clareza. Mas a pessoa que está, muitas vezes, vivendo anos, várias experiências, que não está indo como gostaria, ela ainda não conseguiu enxergar aquilo. Então, ter esse olhar de um profissional externo dá essa mudança de chave mesmo, faz perceber, opa, peraí. E quando traz essa consciência, aí já é o primeiro passo, né? Para conseguir aceitar a realidade atual e definir um plano de ação para a realidade que eu desejo, para o espaço que eu desejo alcançar. E falando nessa linha, Fabiana, você já trouxe, que é essencial, a questão do autoconhecimento, dessa autopercepção, de tentar entender, e como isso acaba sendo complexo e profundo, de buscar entender por que eu tenho esse bloqueio, mas é só nesse cenário, acontece também em outros cenários, começar a realmente olhar para si nesses diferentes círculos. Adorei essa sua exposição através desses diferentes círculos. E de forma assim, falando de técnica de oratória, né? De forma um pouco mais prática para a pessoa que já está nessa caminhada, ela já veio fazendo, ela está aqui ouvindo você e falando, mas isso aqui eu já estou caminhando, eu quero dar um a mais, um plus. O que você diz, assim, 3 pontos, algo que você considera importante para passar para essa parte da técnica da oratória em si? Eu considero fundamental a questão da organização do raciocínio. Então, por exemplo, quando a pessoa falar, ela cuidar muito, não é somente com a objetividade, já vou comentar sobre isso, mas assim, a questão do início, meio e fim, de não se perder nas suas ideias. E aí, ela fazer sempre, trabalhar de uma maneira a sua fala, que ela saiba onde quer chegar. Isso é fundamental, sabe? Início, meio e fim. Para isso, claro, ela pode usar alguns recursos, como frases mais curtas, evitar
entre vírgulas em frases, evitar daqui a pouco puxar outro tema para não se perder no meio da linha de raciocínio, né? E aí que vem a questão da objetividade, que a gente tanto fala, em ir direto ao ponto, a pessoa conseguir expressar de forma clara o que gostaria. Mas, assim, nessa questão da objetividade, apenas um adendo. As pessoas, às vezes, confundem a objetividade com algo muito seco, muito duro, muito direto, que impede com que o outro compreenda aquela informação, sabe? Então, sempre é interessante você pensar em quem é esse outro e aí contextualizar algo se for necessário. E para isso você não precisa muito tempo, não é que você vai perder a objetividade. A questão é pensar que a tua comunicação, a tua fala, ela precisa chegar do outro lado com essa clareza para efetivamente a comunicação acontecer ali. E aí, para isso, talvez, dependendo da situação, você ser muito sintético ali na construção do teu pensamento vai prejudicar a tua comunicação. Então, você precisa avaliar em que medida, até que ponto, o que você precisa levar naquele contexto para que a pessoa compreenda, né? Então, é essa organização mesmo do raciocínio que ela é muito importante ser desenvolvida. A pessoa pode desenvolver isso através da escrita. A escrita ajuda muito com isso, que é, por exemplo, quando ela precisa construir algo, né, no seu cotidiano, ela sempre vai precisar construir, mas digamos que ela tenha algo mais pontual que ela queira dizer. Ela pode tentar escrever isso, porque a escrita fica sempre mais organizada do que a fala, em função de que a fala é coloquial, a gente acaba colocando coisas ali, né? A escrita sempre ela é mais até sucinta, às vezes, mas de um jeito bem organizado. Então, dá para treinar escrita, escrita ajuda nisso. Claro que a leitura também ajuda, porque a gente consegue perceber na leitura a construção da narrativa, do conjunto ali das frases, do vocabulário. Então, tudo isso vai nos auxiliar no nosso conjunto. Mas é ao falar você conseguir visualizar o fim, entender a tua intenção ali e fazer aquela fala colocando o que é necessário para aquele entendimento, não há mais também. Sabe, tem pessoas que começam a falar, elas vão fazendo todo o rodeio para chegar no ponto que elas gostariam. E, na verdade, não é necessário. Muitas vezes não é. Não que a fala talvez não tenha ficado interessante, pode até ter ficado interessante, mas tem coisas que muitas vezes a gente pode limpar. Então, no dia a dia dá para treinar isso com os áudios, porque às vezes você precisa encaminhar uma informação profissionalmente falando, e aí você pode usar o áudio como um recurso para ver se está conseguindo fazer isso do jeito certo. Aí você ouve e percebe se aquilo, né, foi de uma forma clara. Então, além disso, uma outra questão é treinar a respiração, que é fundamental, Alessandra, em função de que a respiração, ela, além de acalmar o nosso estado emocional, limpar a nossa mente, essa coisa toda que a respiração nos ajuda, né, e sendo treinada no dia a dia, realmente ela coloca a gente em outro nível assim, de comunicação. A respiração ela é responsável por um som de mais qualidade na nossa voz. Então, a gente precisa, não temos alternativa. Se nós queremos, as pessoas querem projeção vocal, querem conseguir que a voz, né, tenha uma presença melhor, conseguir transmitir mais confiança através da voz mais firme, tudo isso depende da respiração. Porque a respiração é que vai dar qualidade. O som ele é produzido no movimento de expiração. Então, quanto melhor eu respirar, melhor vai sair o som, mais facilmente eu vou lembrar das informações, porque eu vou estar trabalhando também essa questão no meu cérebro da oxigenação, eu vou controlar o nível de adrenalina, então também vou estar trabalhando... também, né? Claro, e fora ainda a questão do nervosismo, que você controla o ritmo. A respiração é fundamental. Tem pessoas que estão falando, já estão ficando sem fôlego na metade da frase. Tem outras que elas falam até terminar realmente, para depois puxar aquela respiração. E tudo isso prejudica muito essa fluidez da fala. Para você conseguir que a pessoa preste atenção em ti, você precisa sim respirar bem, é técnica, não é conselho. Porque às vezes a gente ouve sobre respiração, a gente pensa, parece conselho de avó, aquela coisa de respira fundo. Mas o respirar fundo é o que realmente nos dá condições de ter uma respiração também mais adequada no momento da fala e mais qualidade vocal. E aí, outra questão bem importante e pontual é cuidarmos o que está poluindo a nossa fala, que a gente tanto comenta na internet sobre os vícios de linguagem. Por quê? Porque são hábitos que a gente tem e que nem sempre percebemos em função de que estamos reproduzindo o tempo inteiro. Também não paramos para ter essa percepção mais clara
sabe? Então, claro que a gente fala, usa vícios. Isso na linguagem coloquial é muito normal até, porém temos que cuidar das repetições, porque aí sim elas vão se É o transformando em excesso. o excesso. O excesso sempre é prejudicial. Então acaba se transformando em alguma coisa que a pessoa vai prestar mais atenção naquilo e não no que você está dizendo. Então, se você tem todo um cuidado para organizar esse conteúdo, diminuir os vícios vai te ajudar a fazer com que o teu conteúdo seja valorizado e também não demonstrar insegurança, demonstrar mais firmeza na fala. Por isso que a gente diz que no lugar do vício você tem que fazer a pausa. É um jeito de controlar. No lugar do vício, você tem que silenciar, você tem que dar aquela respirada, você tem que também falar as frases de forma mais afirmativa e não tanto em formato de pergunta, porque geralmente o vício a gente vai falar muito, né, o tal, ok, ou alguns outros, assim, início de frase, bom, aquele início de frase que basicamente não... Então, e não agrega. E sabe que é tão interessante que quando a gente começa a avaliar, até nós mesmos que trabalhamos com comunicação, a gente acaba utilizando vícios, porque isso tudo na linguagem é muito, além de aceito, é muito corriqueiro, é muito normal, a gente está ouvindo isso o tempo todo. Só que a gente não pode se cobrar excessivamente. O que eu sempre digo, a cobrança excessiva, ela parece que causa mais resistência e mais bloqueio. Sim. Então não dá, a gente não pode ficar se martirizando. Usou muitos vícios, depois não controla, sabe? Não, é dizer assim que, por exemplo, eu faço lives nas terças-feiras sempre, e aí eu sempre avalio. Tem lives que até eu acho que está indo bem, assim, mais ou menos dentro do que eu gostaria. Tem outras que eu penso, nossa, falei muito tal palavra, porque tem outras palavras que viram vício. E aí o que eu faço? Anoto isso. Isso é uma coisa bem prática que eu faço e funciona muito bem. Eu sempre oriento os alunos, anoto isso. Por quê? Para o meu cérebro tem aquilo muito marcado. Se é na verdade, é uma coisa que eu falo bastante, na verdade, eu anoto às vezes o na verdade para eu lembrar, sabe? E aí eu coloco na minha agenda, coloco num lugar visível e aquilo está muito presente. Então eu sei que eu preciso controlar. Na hora da fala eu consigo lembrar daquilo ali, consigo ir suprimindo esse tipo de palavra. Só que não é fácil, não é um processo simples, porque depende de muita consciência. Por isso que eu falo, é percepção e autocontrole. Quanto mais percepção você tem do vício, do tipo de problema que você tem na fala, melhor você vai controlar. Só que o autocontrole, ele é meio sofrido às vezes. Por quê? Porque você está tão habituado que tem coisas que parece que vão acontecer. Você já está vendo antes. E aí você tem que fazer aquele esforço, sabe, para controlar. Mas é algo que também, depois que você começa a fazer um movimento de controle, de autocontrole, facilmente você vai conseguindo contornar isso, e isso vai limpando, deixando a tua fala mais bonita. E as pessoas também se surpreendem, porque elas talvez não percebam tanto a limpeza, como é que eu posso dizer assim? Quando tem muito vício, elas vão perceber. Quando você começa a limpar, elas não vão necessariamente perceber, nossa, que fala limpa. Só que aquilo vai soar para elas de um jeito melhor. E aí, talvez, se forem fazer a reflexão, se forem pensar sobre, elas vão perceber que aquilo chegou melhor para elas, né? Justamente por falar menos vícios, por limpar um pouco o conjunto. Vão compreender a mensagem de uma forma muito melhor, não com distrações em função desses vícios. Mas aqui, o que eu queria frisar era justamente a questão que aqui é lapidar. Então, se alguém ainda está iniciando, eu não sei a sua opinião, mas a minha é, os vícios, claro, é importante cuidar, mas cuidado para isso não travar, para isso não impedir que você esteja praticando. Então, os outros pontos que você colocou, da questão da organização da ideia, de ter clareza, de conseguir ser objetiva, de cuidar com a respiração para ficar com um ritmo melhor, para conseguir, inclusive, sair um som melhor, para realmente ter uma oxigenação, vai ajudar ali realmente naquela fala, tudo isso. E, por último, a questão de lapidar através desse recorte, tirando esses vícios. Então, é só um toque aqui, porque caso alguém esteja nos ouvindo e já ficou muito preocupado, eu falo muito isso, ela disse aquilo, sou eu. Calma, não é assim também. Isso tudo é normal, isso tudo é muito normal, e além de normal, todos nós cometemos. É algo assim que faz parte do processo. O que eu sempre tenho dito, a pessoa ela tem que olhar com sobriedade para isso, que é o quê?
não se apavorar, não pensar que o problema é ela, que o problema, né? Porque eu falo, ó, acabei de falar um né novamente, porque já falei vários e percebi. Então, assim, isso tudo faz parte do nosso processo, só que nós temos que, no conjunto, conseguir fazer uma comunicação melhor. E aí, conforme a gente controla um aspecto ou outro, isso vai nos ajudando. E uma questão também importante é a pessoa sempre cuidar com o seu tom de voz, nós estávamos antes comentando anteriormente, porque o tom de voz, ele vai ser determinante para alguém querer te ouvir, para alguém querer seguir prestando atenção no que você está falando, para gerar uma autoridade, para você demonstrar firmeza, segurança, para você demonstrar empatia, para se relacionar melhor, sabe? A comunicação assertiva, ela depende muito do tom de voz, porque às vezes a diferença entre um agressivo e um assertivo é justamente o tom de voz. Por quê? Porque a objetividade ambos possuem, a firmeza ambos possuem, a possibilidade, digamos, a confiança ambos possuem. E aí você começa a ver, mas qual é a diferença? Porque o limite, às vezes, é menor do que a gente pensa. É alguma coisa bem sutil mesmo. Então, o teu tom de voz, o jeito como você chega nas pessoas, vai determinar muito, muito do sucesso da tua oratória, da tua fala. É importante, então, além dos aspectos que a gente já comentou, começar a se perceber que tom de voz eu estou usando nos lugares, e aí o feedback geralmente é aquele assim, as pessoas se aproximam ou se afastam de ti? Porque às vezes não é o feedback direto, esse é o que a gente menos recebe, mas quando você percebe o movimento das pessoas, elas estão chegando mais para perto, elas conversam, ou não, ou elas já mantêm uma certa distância, sabe? E aí a gente começa a perceber nas relações do dia a dia como está isso para nós. Tudo são sinais, precisa estar aberto para perceber, e inclusive você comentou que o feedback nem sempre vem de forma direta, e aqui eu até trago uma coisa do meu trabalho, que é justamente tentar implementar esse feedback mais direto também, porque não é da nossa cultura, falando cultura Brasil, não é. E, inclusive, a gente tem muita dificuldade em dar um feedback quando ele não é para reconhecer, ele é ali uma crítica construtiva, um ponto que poderia ser aprimorado. Então, comece a ser você a pessoa, falando aqui para quem está nos escutando, a pedir feedback. Conversa com as pessoas, o que você sentiu dessa palestra, o que você entendeu desse ponto, qual foi a questão que mais chamou a atenção, tem alguma coisa que eu posso melhorar ainda mais para o próximo? Perguntando mesmo para as pessoas, porque isso vai ajudar. Eu considero o feedback um presente, então vai ajudar a nesse desenvolvimento contínuo, ou de forma até estruturada. Então, eu termino as minhas palestras, dependendo do local, dependendo do contexto, com um QR Code. As pessoas vão lá e elas já rapidamente conseguem dar um feedback, porque eu realmente trabalho através dessa forma. Então, pode ficar aqui, para quem está nos ouvindo, um clique de tentar de maneira informal ou até algo mais formal com um formulário. Não, e é muito interessante isso, especialmente porque nós, de modo geral, além de não ter a cultura, como você diz, nós temos receio de críticas, porque aí, né, vem toda aquela questão que nós comentávamos antes da insegurança, do falhar, sim, aí das nossas memórias, de tudo que já nos aconteceu, e aí a gente fica se apegando com o que tem, até com as nossas crenças de que, estou conseguindo fazer, talvez não esteja como poderia, mas se eu tenho uma crença de que, eu estou fazendo como eu posso, e eu quero seguir fazendo assim, tenho mais dificuldade ainda de acolher um feedback. Realmente é fundamental, porque, na verdade, uma questão, Alessandra, que é bem importante que fique marcado, assim, que é algo que a gente também ouve muito falar, mas que é fundamental que a pessoa lembre no seu dia a dia, é que comunicação não é para nós mesmos. Nós comunicamos com o outro, e é sobre o outro. Por quê? Porque se eu falo para alguém. E nesse falar para alguém, a minha maior preocupação, digamos assim, tem que ser que a pessoa entenda, que chegue até ela uma mensagem clara e que ela possa, né, entender aquilo que eu estou dizendo e talvez, dependendo como for o meu nível aí de convencimento, enfim, da construção que eu faço, que ela concorde também comigo, que eu possa levar alguma ideia que sirva para ela. Só que nesse ponto aí, imagina, comunicação é com o outro. Eu preciso do feedback para entender se eu estou comunicando, porque talvez eu nem esteja comunicando, eu esteja só fazendo uma tentativa, mas talvez aquilo não esteja chegando
no outro polo do processo, do outro lado. Não, perfeito. Eu gosto muito, eu não lembro agora da frase exata, mas ela fala justamente da responsabilidade não apenas em falar, mas em se preocupar com o que o outro está entendendo. E aqui eu acredito que é o grande diferencial, porque muitas pessoas elas focam somente em lapidar, em falar bonito, mas quem é o meu público? Está alinhado com a pessoa que está escutando? Ela vai entender esses termos técnicos que eu estou utilizando? Se eu faço uma palestra no meio de advogados, eu consigo utilizar alguns termos sem precisar explicar. Agora, se eu faço em outro cenário, será que faz sentido utilizar aqueles termos daquela forma? Então, lapidar e adaptar a nossa fala, eu acho que é fundamental para conseguir entregar a mensagem da melhor forma. Sim, com certeza, eu preciso fazer isso. E é muito importante que a pessoa entenda que esse outro na relação, ele é mais importante, na verdade, para mim, do que eu ficar apenas pensando em mim. Por quê? Porque a minha comunicação não tem sentido se eu não levo ela para outra pessoa. E aí tem pessoas também que ficam muito focadas, sabe que isso é uma técnica que a gente usa até mesmo para diminuir o medo da pessoa na hora de falar em público, que é foque no seu objetivo de comunicação ali e não no que você está sentindo. Por quê? Porque você sentir alguma sensação ruim ali, uma ansiedade, um medo, um friozinho na barriga, isso é comum a todos nós. Agora, o que você faz com isso? Você fica deixando isso te controlar, você alimenta isso, aquilo aumenta, porque você está preocupado, na verdade, com ali a tua fala em si, no sentido do teu desempenho, ou você talvez olha para o outro, percebe que o outro está ali para te ver, né? Qual é o benefício da tua fala para essa pessoa, qual é o teu objetivo de comunicação no lugar. Quando você muda o foco, claro, já Faz toda começa a controlar muito mais facilmente, entende? Porque tudo, a PNL que explica muito isso, que tudo é uma questão de percepção. Então, a nossa realidade, o jeito como a gente observa e percebe, vai determinar como nós vamos lidar com as coisas e o sucesso que a gente pode ter nos diferentes lugares. Até porque onde nós colocamos o nosso foco aumenta. Então, se eu fico ali focado só nisso, aquilo vai virando um bicho gigante que eu não dou conta de enfrentar. Claro, eu tenho que, na verdade, que você falou. Colocar esse sentimento no lugar dele. Até tem um livro que depois eu gostaria de te mostrar, que é um livro que fala de como a gente eliminar os nossos sabotadores. E aí é o fato de meio que se colocar no lugar. Assim, você olha para ele e diz, eu sei que você está aí. Exato. Sabe? E aí não fica alimentando, não fica dando colinho pro sabotador, dando comidinha para ele. Nem nega a existência e nem fica aumentando. Não, adorei isso que você colocou, porque quando eu lancei o meu canal, foi justamente focando no meu objetivo, que era ajudar as pessoas. Falei assim, se tudo der errado, o meu objetivo é, se eu ajudei uma pessoa, já valeu a pena. O que vão dizer, maravilha. o que é aquele medo, aquela coisa de julgamento, fui deixando de lado. É claro que a gente sempre tem aquele friozinho, aqueles pontos, poxa, será que eu consegui entregar aquela mensagem como eu desejava? Será que... Mas quando focamos no nosso propósito, realmente ajudar o outro, aí começa a diminuir. Então, quando você falou, eu na hora lembrei desse exemplo. Mas fica à vontade, Fabiana, para colocar os livros, indicar, adoro essa parte, eu gosto realmente dessa troca para quem quer aprofundar ainda mais. Sim, eu estou sempre com livros em mãos e tenho muitos e sempre indicando, mas eu até tinha separado alguns assim, que eu acho que são fundamentais para os diferentes entendimentos que a gente conversou hoje aqui. Então, por exemplo, esse do TED, né? É um livro, eu não sei como é que aparece para ti, se aparece para o pessoal virado. Ah, tá. Porque ele é um livro que tem todas as técnicas. Então, tem mais de um livro do TED, e esse aqui ele é um clássico, assim, que é um livro que realmente nos ajuda a nos expressarmos. Ele fala de todos os aspectos, de você desde controlar o medo até conseguir como organizar a tua fala, como falar melhor. Esse livro aqui é o que eu te comentei dos sabotadores, Inteligência Positiva. Eu não sei se você conhece esse livro. Eu não li esse ainda, não li. É bem interessante, ele trabalha com todos os sabotadores e ele fala do crítico, que é o principal sabotador. E aí ele explica isso, porque é um especialista nessa área, ele explica como você controlar o crítico. E aí ele dedica uma boa parte do livro sobre isso, e é o que eu tenho trabalhado muito com os meus alunos, porque tem uma questão aí na oratória, que eu trabalho na oratória já há 13 anos, especificamente nessa área, mas como a minha carreira já vem de televisão, né, tantos anos e tudo mais, sempre trabalhei nessa exposição em público,
E é uma questão bem interessante, assim, que quando eu comecei a perceber nos meus alunos, nas orientações individuais, que eu fazia ainda dentro da própria universidade, onde eu tive uma carreira docente também de 15 anos, eu comecei a perceber que o que atrapalhava mais a pessoa não era não saber uma técnica. O que atrapalhava ela eram os sabotadores, eram as crenças, era o modo como ela se enxergava. Então, por exemplo, assim, eu podia passar um semestre inteiro ensinando técnicas, e aí quando chegava naquele momento da pessoa fazer uma palestra, que a gente fazia uma palestra, a gente oferecia palestras nos lugares, era muito legal, assim, e as pessoas, inclusive para a área do direito, eu dei aula, Alessandra, e os meus alunos do fundamental direito, a oratória no direito. E eu estimulava eles a irem nos lugares, dar palestras, e, enfim, oferecer o conteúdo deles. E aí o que mais atrapalhava as pessoas, o que mais impactava negativamente era esse tipo de coisa, assim, que envolve o preparo mental, o preparo emocional, essa questão do autoconhecimento mesmo. Então, o que atrapalhava não era não saber como estruturar a fala, ou talvez como se portar naquela situação, sabe? Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. Eu vejo que você fala muito também, e é algo que a gente precisa espalhar cada vez mais para que as pessoas consigam se preparar bem. E ainda tem os livros do Dale Carnegie, que para mim, todos eles clássico. são ótimos. Esse aqui é Como Falar em Público e Encantar as Pessoas. Tem um outro também que eu gosto muito, que é Como Se Tornar Inesquecível. E são livros assim que eles vão muito além do que essa própria técnica pontual. Existem muitos livros de dicas que você vai pegar, que tem aquela dica rápida, por exemplo, os livros do Reinaldo Polito, tem muitos, e a diquinha. Então, tem alguns, assim, que são dicas de um parágrafo não, uma linha ali, a dica, e vai indo, porque a pessoa quer dicas rápidas mesmo. Mas, de modo geral, os livros, eles estão... Essas publicações que eu comentei aqui, elas vão aprofundando e elas ajudam a gente a ter um olhar um pouco mais amplo. E isso facilita muito o processo da técnica também, de você conseguir botar em prática depois. Perfeito, porque precisa dessa mudança de chave para que a técnica consiga chegar no resultado realmente que ela pode. Então, sim, isso que você falou é excelente. Não, e sabe que é muito interessante. Não é sustentável, não faz... Não. Tá desconectada, a pessoa vai lá quase como um robô, seguiu ali, mas não conectou, não passou o que ela desejava. Não consegue trazer a sua verdade, a sua essência, nem se conhece, não sabe, às vezes, nem do que é capaz. E quando a pessoa começa a acessar essa essência, acessar o seu poder pessoal, assim, desenvolver esse poder pessoal, é incrível. É libertador. Claro, as pessoas elas começam a desabrochar, digamos assim, a palavra seria essa, elas falam em destravar, mas não é só destravar, é algo maior, a pessoa ela consegue começar a colocar realmente do que ela pode, o que ela é capaz de fazer né, no mundo, assim, colocar a sua voz no mundo de uma outra maneira. Não, incrível, adorei as indicações. Aquele em especial sobre os sabotadores, já anotei aqui para colocar na minha lista de leitura, porque ele é maravilhoso. Ele realmente vai ajudar. Meu objetivo é também potencializar para que as pessoas saiam, né? Deem essa mudança de chave, que consigam ultrapassar, porque não tem como, ninguém é 100% lapidado, 100% preparado, 100%. Não tem como não existir o medo, é normal, é natural. A questão é o que fazer a partir disso, como eu irei lidar com essa situação. Você comentou sobre a questão de ir mais a fundo mesmo, então esses livros vão ajudar esse processo contínuo e perpétuo do autoconhecimento também. E eu tenho eu não sei a sua opinião sobre isso, não é simplesmente para utilizar isoladamente, porque eu concordo com você que esse processo de mudança ele é mais profundo, então não é simplesmente ler uma dica, ver uma questão e achar que aquilo é suficiente, mas eu gosto de trabalhar com dinâmicas, e uma das coisinhas que eu acabei gostando foram essas cartas. Eu não sei a sua opinião sobre isso, mas eu acho ela gostosa como uma prática complementar. Então, se alguém já leu esses livros ou já vem fazendo esse trabalho e quer ter assim um momento de reflexão durante o dia, trazer um ponto ou outro específico, ela acaba trazendo de forma mais pontual, porém também de forma profunda, com alguns questionamentos ali de autoconhecimento. Então, eu só complemento com essa caixinha sobre oratória aqui. Ai, que legal. E assim, Alessandra, eu concordo plenamente, porque é bem como eu penso.
eu entendo que o problema é quando a pessoa não percebe que é uma coisa maior que ela precisa buscar. Sim. Quando ela já se deu por conta, ela está no processo, então todas as dicas, tudo que ela puder incrementar, como você diz, das cartinhas, alguma outra dinâmica, tudo isso vai facilitar com que ela se dê por conta mais claramente das questões, com que ela possa utilizar isso nas diferentes interações do seu dia a dia, sabe? Então, tudo é importante e eu concordo plenamente contigo, assim. Mas desde que a pessoa ela não fique pensando que talvez resolvendo uma coisinha ela consegue dar conta de todo o processo. Até porque, nossa, é uma complexidade que se a gente quer chegar num outro nível, claro, né? Não é só aquela coisa básica, assim, mas chegar num outro nível, aí a gente vai utilizando as dicas, buscando recursos aí no nosso dia a dia e num processo que cada vez mais naturalmente vai se aprofundando. Exatamente. E nessa linha de indicação, eu lembrei do filme O Discurso do Rei, que é um filme, um clássico também, que todo mundo... ele é bastante indicado. Ele é bastante indicado, mas além de ser um filme bem feito, o ator principal, eu sou péssima com nomes agora, fugiu o nome dele, mas ele é muito bom. Toda ali a história, e eu não sei se você lembra de algum outro para indicar, além dos TED Talks, que também vale a pena. Sim, os do TED são todos ótimos, né? A gente consegue perceber muitas questões ali. Mas o Discurso do Rei realmente é clássico, eu indico para todo mundo, até porque ele faz muitas técnicas de dicção durante, porque ele tem aquele problema de gagueira e tal, e é muito interessante o jeito como ele vai construindo e a própria confiança. Um filme que eu lembrei que é bem... Na verdade, tem mais de uma versão dele, que é do Steve Jobs, né? Tem aquele Jobs, que é o último que foi lançado, mas tem um anterior, e que os dois, eu olhei já os dois, ambos mostram muito a preparação dele. Ele era uma pessoa, assim, que era reconhecida pela preparação exaustiva antes das suas apresentações. Tanto que as apresentações dele, quando ele ia lançar os novos produtos, sempre eram, né, apresentações assim incríveis, porque elas realmente traziam algo especial, algo diferente, dentro de uma simplicidade, digamos assim, de construção que ele fazia. E isso tem muito a ver com o treino, com o jeito como ele treinava. Então, esses filmes, eles mostram muito isso. Claro, mostram outras tantas facetas aí, né, do Steve Jobs, mas que não vão ter a ver diretamente com isso, mas, claro, com comunicação, sim, com o jeito como ele se relacionava, que, inclusive, era bastante questionável, assim. Mas a questão do treino é o grande mérito, nesse sentido do exemplo dele, do treino incansável, algo assim que tudo era milimétrico para que saísse o que ele realmente gostaria, para que causasse aquela sensação que era para causar, né? Que era sempre algo assim muito grande. E eu estava pensando para impactar. Eu até toda série, todo filme que eu olho, eu sempre fico tentando observar essas questões, porque sempre surge ali um protagonista que ele tem uma oratória diferenciada, né? Volta e meia surge algo. Eu estava vendo uma série esse final de semana, até não sei se você conhece, que é aquela Peaky Blinders. É uma série, né, tem um pouco mais de violência, assim, é diferente o estilo, mas eu vendo um episódio específico, que era da última temporada, me surpreendi muito, assim, com algumas questões de oratória, porque o protagonista fez mais de um discurso, e foi incrível, assim, a construção que ele fez. Né, trazendo, na verdade, meio que invertendo a lógica dos argumentos, né, trazendo elementos ali de bastante persuasão também, de surpresa para o público. Então, achei incrível, assim, aquela da temporada da última mesmo, né, se alguém, por acaso, conhece. Mas, assim, tem outro filme que também, se a gente for ver pela ética em si, às vezes até das questões que são abordadas, a gente pode questionar, mas que é O Lobo de Wall Street. Eu não sei se você viu. Sim. Aquele filme é muita persuasão. Nossa, o jeito como ele lida. Então, é interessantíssimo. Que ele envolve as pessoas. Envolve a construção das frases, o argumento, porque, assim, existem várias questões. Quando a gente fala em persuasão, tem pessoas que pensam, vai manipular negativamente. Não necessariamente, porque você falar de uma forma mais convincente, mais persuasiva, não significa que você vai estar mentindo para a pessoa. Exato. Significa que você vai estar construindo de uma maneira que vai valorizar aquele conteúdo de um determinado jeito. Claro que ali a técnica dele para crescer era uma técnica meio duvidosa. Mas aí não se trata disso, pensando na construção mesmo que ele faz. E realmente é muito interessante.
Então, eu acredito que o cinema, assim, ele traz para a gente muitos, né, eu acho que tem muitos protagonistas aí que a gente pode se inspirar, pode olhar o modo como fazem e o jeito como conduziam a narrativa para conseguir chegar a um determinado ponto. Obviamente, algumas histórias são reais, então a gente sabe que elas realmente aconteceram, se não foi exatamente daquele jeito, mas que a pessoa já tinha aquelas características. Outras são ficção, mas que também ajudam a gente a entender como chegar no determinado ponto, especialmente se a gente tivesse esse olhar mais atento e observador em relação a isso. Na verdade, qualquer pessoa pode acabar virando um mestre, porque a gente pode Com aprender certeza. tanto o que fazer como o que não fazer. Perceber, Com nossa, a pessoa certeza. conseguiu me prender aqui por tanto tempo, o que ela está Aham, fazendo que aham, realmente conectou comigo? Ou então a pessoa abriu a boca e parece que já não quero mais escutar nada. O que que aham. era? É, Era o o tom de que é? voz, ou era o assunto em Aham, si, era a forma como... Então, é muito importante mesmo ter essa percepção, porque assim nós podemos aprender a todo momento, com filmes, com as pessoas no dia a dia, é. com os Sabe, livros. Alessandra, que você falando agora, eu lembrei de um exercício, mas vou falar bem rápido, eu sei que a gente já se estendeu aqui no bate-papo, mas lembrei de um exercício que eu sempre peço para os meus alunos, que é uma análise de oradores, só que eu peço sempre para analisarem um famoso, alguém assim que eles admiram, como a gente faz aí nas nossas análises na internet, e um do dia a dia, um do convívio. E aí, justamente, a gente começa a olhar isso. O que naquela pessoa me agrada? Se eu vou ouvir ela, por que eu gosto de ouvir? E isso é tão interessante, tão revelador, porque você começa a pensar, bom, se eu não gosto de algo em alguém, significa que talvez se eu fizer isso, outras pessoas também podem não gostar. Sim. Você começa a ter uma clareza muito maior da sua comunicação e desenvolver até mais empatia em relação aos demais. Exato. Isso é muito É bacana. um exercício muito interessante para trazer não só a autopercepção, como esse cuidado, essa consciência no dia a dia com os outros também. Uhum, Perfeito. com certeza. Já fica aqui esse exercício para quem está nos ouvindo conseguir já colocar em prática e utilizar os momentos do dia a dia, como você bem colocou, a comunicação ela não está, a oratória, ela não está apenas no palanque, não está apenas ali quando Uhum, com o microfone na mão, quando tem um público muito grande. Não, cada pessoa acaba sendo um público. Cada momento que verdade. nós estamos nos comunicando é uma oportunidade para treinar, para colocar em prática. Eu Verdade. acho que esse clique, para quem está nos ouvindo, acho que ele vai ser bem, assim, já vai trazer um insight muito grande para quem ainda tinha essa visão de que apenas naquela reunião, naquela palestra que eu Uhum. precisava me preparar e que tudo pode virar um momento, uma oportunidade para aprimorar ainda mais essa habilidade essencial, que é a É comunicação e a oratória. fundamental. E Perfeito, assim, Fabiana. Alessandra, eu não sei se posso finalizar assim a Pode, por minha favor. participação, mas além de te agradecer, gostaria de deixar uma mensagem que é o quê? A nossa comunicação é uma construção diária. A nossa oratória é uma construção diária. Então não adianta a gente se cobrar além do que podemos oferecer naquele momento. Ou talvez ficarmos com arrependimentos em relação a questões que ocorreram. Na verdade, como você fala, é um processo cotidiano, um processo que sempre nós estamos tendo uma oportunidade de avançar, é uma nova oportunidade de fazer. Então, nós precisamos começar agora, priorizar a nossa comunicação, priorizar a nossa oratória, entender que para isso precisamos buscar conhecimento, precisamos buscar orientação de pessoas que possam nos ajudar e tomarmos essa decisão cotidiana de hoje, o que eu vou fazer para desenvolver uma comunicação melhor. Inclusive, talvez com metas, com pontos diários. Hoje eu vou cuidar do meu tom de voz. Hoje eu vou cuidar como eu olho para as pessoas. E aí você começa a dividir esses olhares, né, essa percepção, e isso vai te ajudando a, no conjunto, evoluir com o passar do tempo. Então, é construção diária, não é algo que você, da noite para o dia, evolui, conquista tudo o que pode, e você sempre tem algo a conquistar nesse sentido, mas você também, certamente, já tem muitas qualidades que precisam ser percebidas e valorizadas. Então, é isso que a comunicação vai fazendo conforme você se permite. Perfeito. E ainda, para complementar tudo isso que você já falou, ainda indico que muito dos problemas, dos conflitos, ele vem justamente da falha da comunicação. E aqui, fazendo um link além com também boa parte do meu trabalho, é essa, quando nós melhoramos a nossa comunicação,
nós, inclusive, estamos prevenindo certas situações desconfortáveis. Então, vale a pena essa reflexão. Perfeito, Fabiano, finalizou com chave de ouro para trazer ação, porque não adianta também ficar só acumulando conhecimento e não colocar ali no dia a dia. Tem algumas pessoas que ficam esperando, aquele evento, aquela oportunidade especial. Exato, não, aqui agora, terminou esse vídeo, já faz uma lista para essa semana, um pontinho por dia, e é isso, é ponto por ponto, passo por passo, e aos poucos vai melhorando ainda mais essa habilidade essencial. Não tem como fugir, como algumas pessoas acham que dá. Mas eu não quero, sou obrigado. Não. Queira ou não, nós estamos o tempo todo. Perfeito, Ai, Fabiana. Que legal. Adorei, Alessandra. Delícia. Obrigada pelo convite. Obrigada. Enfim, adorei estar contigo, te conhecer mais do teu trabalho, tenho te acompanhado. Adoro, assim, os teus conteúdos e tudo que você oferece. E conte comigo. Em qualquer oportunidade, podemos bater um papo aí novamente. Perfeito. Já sei que você gosta aqui de Santa Catarina, gosta aqui das praias, então, quando vier para cá, avise. Foi um prazer enorme. O tempo voou, porque realmente é muito gostoso escutá-la e aprender tanto com a sua experiência. Então, com certeza ajudou quem está nos ouvindo também. Então, obrigada de coração pelo seu tempo, pela sua partilha, e obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.